Meus irmãos, um bom dia. Motivo de muita alegria, satisfação estar aqui cultuando ao Senhor com os irmãos em primeiro lugar e também pregando a palavra do Senhor. Palavra essa tão santa e abençoadora. Motivo também de alegria, agradeço ao pastor pelo convite, ao presbítero Fernando que me fez o contato e ao conselho da igreja como um todo pela confiança também. Eu tenho a plena consciência de que a pregação da palavra do Senhor é não apenas um privilégio e alegria, mas também uma grande responsabilidade. Portanto, meus irmãos, que não somente os irmãos, mas também assim eu também saímos daqui abençoados com a pregação da mesma. Meus irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias na palavra de Deus, no texto, meus irmãos, de 1 João. 1 João, nós estaremos lendo um texto bem curto, mas que nos fala poderosamente, lá no capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, nós leremos dos versículos 15 ao 17. 1 João fica aí no finalzinho da sua Bíblia, capítulo de número 2, dos versículos 15 ao 17. Leamos a palavra do Senhor? Assim diz a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus Santo e bendito, Pai, estamos aqui diante da sua santa e bendita palavra, Pai. A sua palavra inspirada, Pai. A sua palavra inerrante e infalível, Pai. Pai, tendo em vista que nós aqui, Pai, acabamos de lê-la, Pai. Nos ajude, Pai, por meio do seu Santo Espírito, Pai, que nos ilumina, Pai, o entendimento e os corações, agora, Pai, a entendê-la, Pai. E não somente a entendê-la, Pai, mas a praticá-la, Pai. Que nós saiamos daqui, Pai, prontos, Pai, para viver a sua palavra em prática de vida, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, algo que é interessante a respeito das cartas de João é a maneira tão peculiar por meio da qual João as escreve. É interessante, meus irmãos, que João, especialmente em sua primeira carta, diferentemente do apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, em que ele trata de grandes questões teológicas e profundas, João não tem aqui como preocupação tratar de grandes questões teológicas ou de temas difíceis em termos doutrinários ou em termos teológicos. Mas João, meus irmãos, é interessante que ele tem como preocupação imediata ser muito direto ao ponto. Se os irmãos lerem as cartas de João, os irmãos perceberão que João, ele é muito simples na sua escrita. Ele é muito direto naquilo que ele escreve. João, ele procura ser muito prático, muito objetivo, muito simples e muito claro. A prova disso, meus irmãos, é o que João escreve no capítulo 1 dessa carta, no versículo 6, quando ele afirma: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Percebam, meus irmãos, que João não está aqui ensinando algo muito difícil de ser entendido. João trabalha, meus irmãos, com algo lógico, com silogismos lógicos. João procura ser muito simples, muito claro naquilo que ele escreve. Por exemplo, no capítulo de número 2, versículo 21, João escreve assim: não vos escrevi porque saibais a verdade, antes porque a sabeis. Reparem, meus irmãos, que João não escreve àqueles crentes coisas novas. João não escreve àqueles crentes coisas das quais aqueles crentes já conheciam. Ele não fornece àqueles crentes
novas informações. Ele mesmo afirma que ele não escreve a eles porque eles não sabiam a verdade antes, porque eles já sabiam e já conheciam. Os irmãos, é interessante, a pergunta que nós precisamos fazer é: por que João escreve àqueles crentes coisas das quais eles já conheciam? Faz algum sentido João escrever àqueles crentes coisas das quais eles já sabiam e já conheciam? E a resposta, meus irmãos, para essa pergunta é que João ele escreve àqueles crentes exatamente para relembrar aqueles crentes as verdades que o João já ensinara a eles anteriormente, mas que por serem, como eu disse, tão claras, tão básicas, tão simples, elas poderiam ser facilmente esquecidas. A ideia aqui, meus irmãos, é que porque elas eram tão simples e tão básicas e tão claras, elas poderiam ser facilmente guardadas apenas na mente, mas não guardadas no coração. Então João está preocupado aqui, meus irmãos, em manter aquelas verdades que ele ensinara àqueles crentes arraigadas no coração daqueles crentes e daqueles irmãos. A pergunta que nós precisamos fazer é: por que João tem essa preocupação em mente? A resposta, meus irmãos, é que João, ele tem e sabe que há um perigo à vista. João sabia que naquele contexto havia um perigo iminente. E que perigo era esse? Para nós entendermos, meus irmãos, que perigo estava rondando aqueles crentes para os quais João escreve, nós precisamos entender aqui rapidamente o contexto dessa carta. Meus irmãos, João estava lidando aqui com o princípio, com o início daquilo que seria conhecido mais à frente, especialmente a partir do século II, como o gnosticismo, ou como a heresia gnóstica. Existia ali, meus irmãos, naquela igreja, infiltrado dentre aqueles irmãos, alguns falsos mestres, que ensinavam uma falsa doutrina. E a doutrina que eles ensinavam, o que eles diziam, meus irmãos? Aqueles falsos mestres, dentre outras coisas, eles ensinavam, e esse era o argumento central da doutrina, ou da heresia gnóstica, ou do gnosticismo, eles ensinavam que tudo que fosse matéria, tudo que fosse material, tudo que pudesse ser visto ou tocado, era essencialmente algo mau, algo sem valor, algo sem importância. Por exemplo, esses falsos mestres estavam dizendo, eles diziam que o mundo, por ser visível, por ser matéria, era essencialmente mau, sem valor, sem importância. Então, a conclusão lógica desses falsos mestres era que um Deus bom, perfeito e espiritual não poderia ter criado um mundo mau, um mundo enquanto matéria. E, portanto, eles negavam a doutrina da criação de Deus. Por exemplo, se o corpo humano, que pode ser visto e tocado, e por ser matéria, era algo mau e sem valor, eles também negavam que o Filho perfeito de Deus poderia ter se encarnado. Então, eles também negavam a encarnação de Cristo, a doutrina da encarnação de Cristo. Então, o ponto central dessa falsa doutrina, dessa heresia gnóstica, meus irmãos, é: olha, se o corpo, por ser matéria, é mau e, portanto, sem valor, eles diziam que, olha, não importa o que se faça com o corpo, porque o corpo não tem importância. Logo, se o corpo não é mau e não tem importância, por que não entregar esse corpo aos prazeres carnais, como o mundo da época de João assim o fazia e até hoje o faz? Se o corpo é mau e, portanto, não tem importância, por que não entregá-lo à imoralidade, diziam eles, como o mundo da época de João assim o fazia e ainda o faz? Se o corpo é mau e não tem importância, por que não entregá-lo à prostituição, como o mundo da época de João assim o fazia e ainda o faz? O ponto central da doutrina gnóstica, portanto, era dizer que não havia problema algum em usar o meu corpo como o mundo usa. Os gnósticos, portanto, diziam, meus irmãos, que não havia nenhum problema em, ao mesmo tempo, ser um cristão
e ao mesmo tempo viver como o mundo vive. Eles diziam que não havia problema nenhum em amar a Deus e ser um cristão e amar o mundo como o mundo assim vivia. E é nessa esteira, e é dentro desse contexto que João, em letras garrafais, ele vai afirmar: não ameis o mundo. A ideia, meus irmãos, o ponto central de João aqui, João irá mostrar que só uma de duas coisas pode habitar no coração do homem: ou Deus ou o mundo. E como que João trabalhará essa ideia e esse argumento para convencer aqueles crentes que no nosso coração só deve habitar ou Deus ou o mundo? E João, é interessante, meus irmãos, que João ele costuma, em suas cartas, lançar algumas provas, alguns testes, para saber exatamente quem de fato ama a Deus ou não o ama. João, meus irmãos, ele se preocupa em averiguar, segundo os critérios mais apropriados aqui, para saber se aquele que diz amar a Deus, ele de fato o ama ou não. Por exemplo, lá em 1 João 2,13, ele vai dizer assim, e esse é um teste que ele lança, ele vai dizer: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. A ideia aqui é: guardar os mandamentos é a prova, é aquilo que comprova de fato que nós conhecemos a Deus. E não guardar os mandamentos é a prova de que nós não o conhecemos. E no texto nosso de hoje, meus irmãos, no capítulo de número 2, versículo de número 15, João lança uma outra prova, um outro teste. E o teste é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo, meus irmãos, é a prova de que nós não amamos a Deus. E não amar o mundo é a prova, é o que comprova e o que atesta de que nós sim, de fato, amamos a Deus. A pergunta que nós precisamos fazer, meus irmãos, é: o que de fato comprova para nós que nós somos cristãos verdadeiros? O que de fato comprova para nós que nós somos cristãos de fato? O que de fato comprova para nós que nós amamos a Deus como nós afirmamos que amamos? Que implicações, meus irmãos, existem no fato de nós amarmos a Deus e somente a Ele? Meus irmãos, para nós respondermos estas e outras perguntas, eu lhe convido então, meus irmãos, a partir desse momento, a acompanharem comigo a partir do versículo 15 do capítulo 2 dessa primeira carta de João. Reparem, meus irmãos, de que maneira João ele começa e inicia o seu texto. Versículo 15, meus irmãos, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, é interessante que João ele começa aqui escrevendo àqueles crentes, ele começa a sua advertência àqueles crentes, ordenando aqueles crentes a que não amassem duas coisas. Primeiro, o mundo, e segundo, as coisas que há no mundo. A primeira pergunta que nós precisamos fazer, meus irmãos, é a respeito de que tipo de mundo nós não devemos amar. E a respeito de que tipo de mundo João está aqui se referindo. É interessante, meus irmãos, que a palavra traduzida para nós como mundo, né, utilizada aqui como mundo, é muito própria do vocabulário de João. Essa palavra aparece cerca de 185 vezes no Novo Testamento. E por 102 vezes ela aparece nos escritos de João, considerando tanto as suas cartas como o seu evangelho. E é interessante que essa palavra mundo, aqui traduzida para nós como mundo, ela possui no mínimo 3 sentidos ou significados diferentes na Escritura. Em primeiro lugar, essa palavra mundo, ela pode ser entendida, ela tem um significado, um sentido, que diz respeito ao mundo criado, ao mundo enquanto físico, ao mundo enquanto a natureza, ou seja, a bela criação de Deus. Essa é a ideia. Por exemplo, no salmista, no Salmos número 89, versículo 11, ele dirá: teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude.
A pergunta, portanto, que nós precisamos fazer é: estaria João nos proibindo aqui de amar a bela criação de Deus? Obviamente que não. Não é nesse sentido em que João está se referindo à palavra mundo. Mas há também um segundo sentido em que essa palavra aparece na Escritura, e esse sentido tem a ver com o mundo enquanto pessoas, o mundo das pessoas ou a humanidade. O próprio João, lá no seu Evangelho, ele dirá num texto conhecido de todos nós, em João 3,16, que Deus amou o mundo. Então a pergunta que nós precisamos mais uma vez fazer é: estaria João aqui nos proibindo de amar as pessoas do mundo? Obviamente e absolutamente que não, uma vez que se o próprio Deus amou o mundo enquanto a humanidade, nós também devemos amar o mundo, especialmente pregando o Evangelho ao mundo. E portanto, meus irmãos, sobre que mundo João aqui está nos proibindo de amar? E aqui sim, há um terceiro sentido em que essa palavra aparece na Escritura, e é esse o sentido em que João se refere. E o sentido, meus irmãos, tem a ver com o mundo enquanto um sistema. O mundo aqui, meus irmãos, é utilizado por João, essa palavra é utilizada por João enquanto um sistema maligno, enquanto um sistema corrupto, enquanto um sistema pecaminoso. A ideia de João aqui é mostrar, meus irmãos, que o mundo ele é contrário a Deus e a sua vontade. O mundo aqui é entendido, meus irmãos, sim, como um sistema de valores. Um sistema de valores contrário à palavra de Deus. Um sistema de valores que carrega uma agenda de hostilidade contra Deus, de rebelião contra Deus. Um sistema de valores que carrega tudo o que é contrário a Deus, contrário à sua palavra e contrário à sua vontade. E é a respeito desse mundo, enquanto sistema, que João está aqui se referindo. E é interessante que João, ele nos ordena não apenas a não amarmos o mundo, mas também nem as coisas que há no mundo. Mas é interessante, meus irmãos, a ideia aqui é de que nós não devemos amar o mundo não apenas enquanto um sistema de crença, de valores e de pensamento, mas também não devemos amar o que o mundo faz, o que o mundo nos oferece, o que o mundo pratica. Essa é a ideia. E uma outra pergunta que nós precisamos responder como era o mundo da época de João? Como era o mundo do primeiro século? É interessante, meus irmãos, que lá no primeiro século, o mundo daquela época, meus irmãos, havia ali a enorme imoralidade, assim como hoje. Havia ali também enorme prostituição, corrupção. O Império Romano era marcado também por muita corrupção, violência, lascívia, rebelião, homossexualidade, também avareza, soberba, vaidade. Reparem, meus irmãos, que o mundo de João era terrível e não era diferente do nosso, uma vez que o homem do primeiro século não mudou para cá. O homem continua, o homem sem Deus, pecador e rebelde contra Deus e contra a sua palavra. A nossa cultura, por exemplo, meus irmãos, também está envolta de tudo isso, de imoralidade. Basta nós ligarmos a televisão, passando por um comercial de televisão, nós poderemos nos deparar com propagandas que trazem ali sensualidade, promiscuidade, ou mesmo um filme, ou mesmo hoje em dia um programa infantil. Nós vemos como o mundo ele tem trabalhado, meus irmãos, com esses valores contrários à palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, que João, ao longo da sua carta, ele nos fornece algumas características desse mundo. Por exemplo, lá no capítulo 2, nesse capítulo, no versículo 17, ele diz que o mundo passa. Lá no capítulo 3, versículo 1, João irá afirmar que o mundo não conhece a Deus. Lá no capítulo 3, ainda, versículo 13, João diz que o mundo odeia os crentes. E no capítulo 4, versículo 1, João diz que o mundo é o lugar onde habitam os falsos profetas, o anticristo e os descrentes. E no capítulo 5, versículo 19, João diz que o mundo é controlado pelo maligno. Portanto, meus irmãos, esse é o mundo a que João se refere. Um mundo que está em completa oposição a Deus. Um mundo que é totalmente contrário a Deus.
Percebam que João está aqui contrastando dois sistemas de valores absolutamente antagônicos. Essa é a ideia. E ele, no seu texto, ele diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A ideia aqui, meus irmãos, é que é impossível amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. A ideia é que o amor a Deus e o amor ao mundo, eles não podem coexistir lado a lado. Eles não podem coexistir. A ideia é que eles são duas coisas completamente contrárias, diferentes, antagônicas. Essa é a ideia. Em nosso coração só há lugar de fato, meus irmãos, para um grande amor. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. A ideia de João aqui é mostrar, meus irmãos, que é incompatível nós, ao mesmo tempo, amarmos a Deus e amarmos ao mundo. E que o amor a Deus requer, de fato, exclusividade. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículo 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que não há neutralidade no coração do homem. Ou o homem, meus irmãos, amará a Deus, ou o homem amará o mundo. E que nós, meus irmãos, como crentes piedosos, como amantes de Deus e do Senhor, nós devemos, de fato, amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. E é interessante nós pensarmos, meus irmãos, que quando Deus ele ama algo, é natural nós pensarmos que ele também odeia o seu oposto. Por exemplo, se Deus ele ama a vida, nós poderemos naturalmente pensar que logo Deus odeia o aborto, o assassinato. Se Deus, por exemplo, ama a paz, é natural pensarmos que ele odeia a violência. Se Deus ama a justiça, é natural pensarmos que ele odeia a injustiça. E se Deus ama a santidade, por exemplo, é natural nós pensarmos que ele odeia o pecado. Há uma ilustração interessante, meus irmãos, uma história interessante, que é uma história que eu estava lendo num comentário, e que a história era o seguinte: certa feita houve uma excursão de alunos a um hospital, alunos de uma escola, e no hospital a enfermeira estava os guiando para dentro do hospital e mostrando àqueles alunos as instalações, né? E aí aqueles alunos estavam lá e a enfermeira estava lhes ensinando que naquele ambiente era muito natural e comum se lavar as mãos o tempo todo. E aí, ao final da excursão, um dos alunos levanta a mão e pergunta à professora, ou enfermeira: por que aqui no hospital vocês lavam a mão o tempo inteiro? E aí a resposta dela é: primeiro, nós lavamos as mãos o tempo todo, primeiro porque nós amamos a saúde, e segundo, porque nós odiamos a doença. Então reparem, meus irmãos, que se nós amarmos aquilo que Deus ama, naturalmente nós odiaremos aquilo que Deus odeia. O salmista, no Salmo 97, versículo 10, diz: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Se nós amamos o Senhor, nós detestaremos aquilo que Deus odeia. Romanos capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. E é interessante, meus irmãos, que é natural pensarmos também, e aqui é uma segunda lição que nós podemos aprender, que como crentes no Senhor, é natural nós pensarmos que nós devemos estar preparados de fato para sermos odiados pelo mundo. Se nós somos cristãos piedosos, se nós somos cristãos verdadeiros, é perfeitamente natural e esperado, meus irmãos, que nós tenhamos inimigos nesse mundo. Meu João, capítulo 3, versículo 13, esse mesmo apóstolo nos diz: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Hoje é muito comum e conhecido o fato de que nós vivemos na chamada cultura do cancelamento, né? Experimente você
expressar o seu ponto de vista conservador, cristão, seja contra o aborto, por exemplo, e o mundo certamente o odiará. Seja contra as drogas e o mundo certamente o odiará, ou seja, contra pecados claramente condenados pela Bíblia e o mundo te odiará. É interessante, meus irmãos, que o mundo ele não esconde o fato de que ele odeia o crente. Muitas vezes o crente que tem receio de desagradar aquele amigo da faculdade ou de parecer muito, digamos, não tão intelectual ou não querer causar uma má impressão ou ser duro demais, mas o mundo não esconde o fato de que eles nos odeiam. Por exemplo, uma matéria do jornal Gazeta do Povo, de 22 de maio de 2021, diz assim a sua manchete. Olha que interessante. A manchete diz assim, abre aspas: Justiça determina que youtuber exclua vídeo em que defende casamento entre homem e mulher. Olha que interessante, meus irmãos. A justiça, a própria justiça, determinando que um homem excluísse um vídeo aonde ele defende aquilo que é de mais natural na vida humana enquanto sociedade. Ele defendia o casamento entre um homem e uma mulher. E esse é o mundo que nos odeia. E vocês entendem por que João escreve coisas simples, coisas claras? Porque aquelas verdades deveriam ser de fato arraigadas no coração daqueles crentes, por mais óbvias e verdadeiras que aqueles crentes já soubessem e conhecessem. Essa é a ideia, meus irmãos, e esse é o mundo que odeia os crentes em Cristo Jesus. Mas voltando ao nosso texto, meus irmãos, versículo 16, o texto continua dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus irmãos, é interessante aqui que a partir desse momento, a partir de agora, João irá descrever esse mundo. João irá, a partir de agora, descrever o que há nesse mundo, ou seja, as coisas próprias desse mundo. João, meus irmãos, ele falará aqui a respeito de 3 elementos ou 3 categorias, características desse mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. João, meus irmãos, quando começa no seu texto, aqui no versículo 16, falando a respeito de 2 tipos de concupiscência: a da carne e a dos olhos. E a pergunta que nós precisamos fazer em primeiro lugar e de antemão, meus irmãos, é: o que significa esse termo concupiscência? Meus irmãos, é interessante que essa palavra concupiscência significa basicamente um desejo. Mas, contudo, meus irmãos, essa palavra não significa um mero desejo ou um simples desejo. Não é como o desejo que nós temos de comer uma sobremesa diferente ou um prato diferente. A ideia não é essa. A ideia aqui, meus irmãos, de desejo, meus irmãos, que essa palavra traz é de um desejo incontrolável, é de um desejo indomável, é de um desejo, de fato, sem limite, é de um desejo que, de fato, domina o homem, que escraviza o homem, que controla o homem. É um desejo que, por vezes, pode ser saciado, mas ele nunca é silenciado. A ideia é essa. E, portanto, a palavra aqui, concupiscência, significa um desejo pecaminoso. É um desejo pelo pecado. E a ideia aqui de João é mostrar que esse desejo, ele é encontrado, ele é satisfeito no mundo. O mundo é essa grande vitrine aonde esses desejos pecaminosos são colocados à mostra. O mundo é esse grande garçom aonde esses desejos pecaminosos são servidos. E esse desejo é o desejo pelo pecado. O primeiro tipo de concupiscência aqui a que João se refere, meus irmãos, tem a ver, como ele diz, com a concupiscência da carne. A ideia aqui, meus irmãos, tem a ver com os desejos desordenados do corpo. São os desejos associados aos prazeres carnais, aos prazeres sexuais. Por exemplo, isso que carrega a ideia de pecados relacionados à lascívia, à prostituição, à imoralidade, à impureza, à promiscuidade, à sensualidade.
a bebedice, a glutonaria, a pornografia, a masturbação, por exemplo. Tudo isso são desejos relacionados ao corpo. Essa ideia de concupiscência da carne, tudo isso é encontrado e servido facilmente pelo mundo, em qualquer esquina, de qualquer rua, nós vemos esses desejos sendo oferecidos pelo mundo e sendo, de fato, consumidos pelos homens desse mundo. E esse desejo tem, de fato, meus irmãos, a ideia de que o homem procura a todo custo buscar a sua satisfação pessoal, a sua satisfação carnal. Na época de João havia uma filosofia de vida, uma corrente de pensamento e de prática muito comum, que se chamava o hedonismo. O hedonismo, meus irmãos, a ideia por trás do hedonismo era a seguinte: olha, não importa o que você faça, desde que te faça feliz. Se te dá prazer, faça. Se te dar alegria, faça. E essa era a ideia do hedonismo. Meus irmãos, hoje nós não vivemos um tempo diferente. Hoje os homens pensam da mesma maneira. Aquilo que dá prazer, eles estão fazendo. Aquilo que lhes dá alegria, ainda que momentânea, ainda que inconsequente, eles estão fazendo. E, portanto, meus irmãos, para o mundo, é o prazer do pecado que satisfaz o coração do homem. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, por sua vez, a lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, em terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos, é que como crentes, meus irmãos, nós devemos estar, de fato, convictos de que nada nesse mundo satisfará plenamente o nosso coração. Que o nosso coração, meus irmãos, só estará plenamente alegre e satisfeito, de fato, quando ele se alegrar unicamente em Deus. E esse é o propósito do homem, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. A ideia é de que quando nós glorificamos a Deus, nós conseguimos obter a alegria que o nosso coração, de fato, tanto deseja. O pastor bem conhecido, John Piper, ele tem uma frase interessante que ele diz, abre aspas, Deus é mais glorificado em nós quando mais satisfeitos estamos nele. Meus irmãos, quanto mais satisfeitos nós estamos em Deus, mais Ele é glorificado. E quanto mais glorificado Deus é em mim, em você, mais alegres nós seremos nele. Quanto mais satisfeitos em Deus, meus irmãos, a ideia aqui é menos nós iremos querer pecar. Em que ponto nós desejamos o pecado? Quando nós desejamos de fato pecar? Nós desejamos pecar, meus irmãos, quando a minha alegria, a minha satisfação deixa de ser Deus e passa a ser de fato qualquer outra coisa. É quando nós damos a qualquer outra coisa a atenção, a importância que é devida somente a Deus. Que o nosso coração, meus irmãos, esteja de fato alegre unicamente naquele que é capaz de nos dar alegria plena. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Reparem, meus irmãos, que João aqui, quando fala de desejo pecaminoso, ele não vê o pecado apenas no ato em si. Ele vê também o pecado no desejo. Há muitos hoje que afirmam que o pecado é somente a prática, que o desejo ele não é pecaminoso, mas reparem que o desejo ele é também pecaminoso. Desejar de maneira pecaminosa é também um pecado. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Reparem, que o desejo pelo pecado, o desejo pecaminoso já é um pecado em si. Por exemplo, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus diz que é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Reparem, meus irmãos, que o quão é importante nós cuidarmos do nosso coração, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós de fato queremos desejar e obter. A lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós devemos pedir a Deus um coração santo, desejos santos, pensamentos santos. Não apenas a nossa prática de vida deve ser ilibada, mas o nosso coração deve ser santo diante do Senhor. O nosso coração, os nossos pensamentos, que somente nós e o Senhor conhecem,
devem ser santos, devem ser puros. Portanto, meus irmãos, que tenhamos de fato cuidado com os nossos desejos, que de fato peçamos a Deus desejos santos, desejos piedosos, e que fujamos dos desejos pecaminosos da carne, da concupiscência da carne. Mas há um segundo aspecto aqui que o apóstolo João trabalha, que é agora a concupiscência dos olhos. Nós já vimos a respeito da concupiscência da carne, mas João também, ele menciona aqui, também há no mundo a concupiscência dos olhos. E a ideia aqui, meus irmãos, é mais uma vez de desejo, mas a ideia aqui é do desejo por aquilo que se vê. A ideia aqui, meus irmãos, é do desejo de pecar por meio dos olhos. Tem a ver com a atração pelo pecado, pela instrumentalidade dos olhos. A ideia, meus irmãos, é interessante que, enquanto a concupiscência da carne tem a ver com o desejo que vem de dentro para fora, a concupiscência dos olhos tem a ver com aquelas tentações que nos assaltam de fora para dentro. É o desejo por coisas externas, por coisas exteriores. Por exemplo, lembra da visão que Eva teve do fruto proibido? O texto lá nos diz, meus irmãos, que aquilo era agradável aos seus olhos. Ou, por exemplo, a respeito do olhar cobiçoso de Acã, que viu entre os despojos, diz o texto lá, uma boa capa babilônica. Aquilo chamou a atenção. Ou, por exemplo, o olhar lascivo de Davi ao ver Batseba tomando banho. Reparem, meus irmãos, que aqui a ideia é de um desejo por meio daquilo que se vê. É o desejo relacionado, meus irmãos, ao desejo insaciável de querer mais, de querer ganhar mais a qualquer custo, de querer obter mais, de querer almejar a qualquer custo, de querer conquistar, de nunca estar de fato satisfeito com nada. É a incapacidade de ver algo sem desejá-lo para si mesmo, como uma fonte de satisfação e de segurança, como um símbolo de segurança. A ideia é, sem aquilo eu não serei feliz. Eu preciso daquilo para ser feliz e completo. É como um político que nunca se cansa de roubar, por exemplo. Ou, por exemplo, como um empresário que está sempre disposto a fazer negócios escusos a fim de lucrar a qualquer custo. Nós temos visto um caso aí de banqueiros aí se envolvendo em tantos esquemas de corrupção. Ou, por exemplo, de uma pessoa, meus irmãos, que está sempre ansiando por conquistar algo, por uma nova meta, por um novo cargo. Então ela diz assim, olha, se eu conquistar aquilo, quando eu conquistar isso, eu serei feliz. E aí ela conquista, ela trabalha, ela estuda, ela passa num concurso, por exemplo, ela assume o cargo, ela vê que aquilo não encheu o seu coração. Então ela procura, olha, eu vou conquistar agora aquilo, agora aquilo outro. E isso nunca satisfaz o seu coração, porque a ideia é de que ela espera que o seu coração seja satisfeito por meio das coisas que ela vê, que ela almeja, que ela quer conquistar. Por exemplo, a busca desenfreada pelo sucesso, pela fama, pelo poder, por status, por sonhos, por metas, por cargos. Reparem, meus irmãos, que João aqui, ele não está dizendo que desejar algo, como por exemplo um emprego, um cargo ou uma carreira, seja em si mesmo um pecado. Há de fato, meus irmãos, desejos justos, desejos legítimos. Mas o ponto aqui é que o problema é quando nós desejamos de fato, nós almejamos de fato, ou planejamos algo à parte de Deus. Quando nós desejamos algo como um fim em si mesmo, quando nós desejamos algo para a nossa própria glória, sem considerar a Deus e a sua palavra. Por exemplo, pense em alguém que está estudando para passar num concurso público e ele deseja passar a qualquer custo, ainda que ele venha a abrir mão do dia do Senhor. Então ele no dia do Senhor resolve ficar em casa estudando. Ele está pecando, porque ele está abrindo mão do seu compromisso de estar na casa do Senhor, no dia que o Senhor reservou para o seu povo, para adorá-lo, e colocando a sua ambição, a ambição que os seus olhos tanto anseiam, em primeiro lugar e como um fim em si mesmo. Essa é a concupiscência dos olhos. E reparem, meus irmãos, que tal busca desenfreada, no fundo, nada mais é do que uma tentativa do homem sem Deus de construir um nome para si mesmo. Lembram do
e os homens lá da Torre de Babel. Lembra do que o texto diz a respeito daqueles homens? Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 4, diz assim: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Essa busca desenfreada, meus irmãos, por querer mais poder, mais status, mais aquilo outro, sem considerar Deus, a sua vontade e a sua palavra, nada mais é do que uma tentativa de querer, de fato, construir um nome para si. Lembra, por exemplo, da mentira da serpente, lá no Éden? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, o texto diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Reparem, meus irmãos, que a mentalidade mundana tem a ver com ser bem visto, com ser grande, em ter um grande nome. Enquanto a mentalidade bíblica tem muito mais a ver em receber um nome. Nós somos, meus irmãos, chamados, enquanto crentes no Senhor, não a construirmos o nosso próprio nome, mas de fato a recebermos um novo nome e a glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. A quarta lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós nunca devemos buscar o sucesso segundo os moldes desse mundo. Nós nunca devemos buscar, de fato, a fórmula mundana de sucesso. O nosso chamado como crentes no Senhor, meus irmãos, é a uma vida santa, a uma vida obediente, a uma vida de contentamento, a uma vida de simplicidade. Quantas vezes nós podemos olhar e invejar, digamos assim, a boa vida dos ímpios, aqueles que não amam ao Senhor, e nós podemos ver os seus bens, as suas conquistas, e nós podemos, de fato, talvez sentirmos algum tipo de inveja, por exemplo, como o salmista, no Salmo 73. Mas olha que interessante, nesse Salmo, no versículo 3 do Salmo 73, ele diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. E lá no versículo 17, mais à frente, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Esse é o destino dos ímpios, meus irmãos, daqueles que não amam ao Senhor. E, portanto, a lição que nós temos e aprendemos aqui é que nós não devemos, de maneira nenhuma, invejar aquilo que eles tanto ambicionam e muitas vezes conquistam, porque nós já estamos satisfeitos no Senhor, com aquilo que o Senhor Jesus já nos deu, já nos trouxe, que é a nossa salvação. Nós já somos alegres que o Senhor, o nosso coração já está satisfeito no Senhor, mas não precisamos de mais nada para obtermos a alegria que nós já temos em Cristo Jesus. É muito comum, por exemplo, as pessoas que são pais, pais e mães aqui, por exemplo, desejarem que seus filhos sejam grandes médicos, grandes empresários ou grandes advogados. Veja bem, meus irmãos, o nosso chamado enquanto pais, em última instância, não é esse. O nosso chamado enquanto pais, em última instância, é criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E ponto. Se eles serão médicos bem-sucedidos, advogados bem-sucedidos, que isso pertença a Deus, que nós de fato possamos dar uma boa educação. Mas a ideia de como o nosso chamado principal como pai e mãe é educá-los no caminho do Senhor, é educá-los no caminho da palavra do Senhor. Essa é a ideia. Portanto, meus irmãos, que nós de fato aprendamos, meus irmãos, a obedecer a Deus em santidade, em contentamento e em simplicidade. Mas há uma terceira categoria, meus irmãos, continuando o nosso texto, que o João menciona e denomina aí como a soberba da vida. Meus irmãos, é interessante essa categoria, essa característica encontrada no mundo, porque em contraste, meus irmãos, por exemplo, com as duas últimas categorias, é interessante nós observarmos que existe um contraste entre as concupiscências, tanto da carne quanto dos olhos, e com essa terceira categoria aí chamada de soberba da vida. Enquanto aquelas concupiscências, meus irmãos, dizem respeito por exemplo, a um desejo ímpio por coisas que ainda não se tem, a soberba da vida aqui diz respeito a um orgulho ímpio daquilo que já se tem. Enquanto as concupiscências dizem respeito a desejos pecaminosos,
A soberba da vida aqui diz respeito a um comportamento pecaminoso. Enquanto que as concupiscências que nós vimos dizem respeito a pecados internos, a pecados ocultos, muitas vezes, a soberba da vida aqui diz respeito a pecados externos, a pecados revelados. Essa é a ideia. A palavra para soberba aqui no original, meus irmãos, é interessante, é alazoneia. E essa palavra originalmente significava a jactância, a arrogância, a prepotência de um ostentador ou de um impostor. Essa palavra designa, de fato, uma pessoa fraudulenta, uma pessoa ostentadora, uma impostora, uma pessoa que procura impressionar a todos a que ela encontra à sua volta. E uma palavra que deriva dessa palavra, alazoneia, é alazon, que designa o soberbo em si. Essa palavra, alazon, meus irmãos, era muito utilizada na antiguidade para descrever os charlatões da época de João, lá no primeiro século, que faziam propaganda de produtos falsos. Por exemplo, aquele vendedor lá da Uruguaiana que vende produtos falsos, tenta te convencer de comprar, ele é um alazon, digamos assim. E, portanto, meus irmãos, é interessante que essa palavra era muito utilizada na antiguidade. O Aristóteles, o filósofo conhecido Aristóteles, ele utilizava essa palavra para se referir ao homem que atribuía a si mesmo qualidades que ele não possuía, ou que se gabava de coisas que ele não tinha, ou que fazia propaganda enganosa de si mesmo. Portanto, meus irmãos, essa ideia, a ideia aqui de alazon, de soberba, tem a ver com a arrogância, a prepotência. E aqui a palavra vida, aí no texto de soberba da vida, diz respeito à vida com relação às ações e posses de alguém. E, portanto, a soberba da vida tem a ver com a arrogância, a vanglória relacionada a coisas externas, a coisas exteriores. A ideia aqui, meus irmãos, é da pessoa que se vangloria dos seus atos, que se vangloria dos seus bens, que se vangloria das suas posses, da sua posição, do seu status, do seu poder. Designa aquela pessoa que gosta dos holofotes, que gosta de sempre estar brilhando, que gosta de fato de sempre ofuscar os outros. Portanto, essa ideia de soberba da vida tem a ver com a pretensão orgulhosa do homem de querer viver uma vida soberbamente, uma vida arrogantemente, orgulhosamente, de maneira autossuficiente, à parte de Deus, sem considerar a Deus. Essa tentativa do homem de querer viver uma vida independente de Deus, como se isso fosse de fato possível. Essa atitude de autoconfiança pecaminosa do homem sem Deus. É típico daqueles que dizem: olha, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu sou o cara, eu me basto sozinho. Há uma frase, meus irmãos, interessante, de um pregador escocês chamado Thomas Guthrie, em que ele resume bem a verdade que é nos ensinada aqui por João. Eu lerei essa frase, abre aspas, esse pregador escocês diz assim: se você se descobrir amando qualquer prazer mais do que suas orações, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer mesa mais do que a mesa do Senhor, ou qualquer pessoa mais do que Cristo, qualquer esperança mais do que a expectativa do céu, cuidado, você pode estar amando o mundo. Meus irmãos, é bem verdade que o Senhor Deus nos deu nessa vida, e nos dá nessa vida muitos prazeres. Nós podemos passar férias em um país diferente, ou num resort, tomando banho de piscina, ou num clube, num parque aquático. Há prazeres legítimos em que o Senhor Deus nos dá. Mas nenhum prazer é comparável, meus irmãos, ao prazer de estar de joelhos no chão, orando ao Senhor e dedicando a nossa vida em oração. Há de fato, meus irmãos, casas que nós amamos frequentar. A dos nossos pais, por exemplo, a de alguns amigos. Mas a casa mais querida do coração do crente é a casa do Senhor. Há de fato pessoas que nós amamos estar juntas, mas não há ninguém mais importante do que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos pedir a Deus que nos conserve humildes, cientes da nossa posição nele, meus irmãos, e dispostos
a amar a Deus acima de todas as coisas, acima de qualquer coisa, sabendo, meus irmãos, que Deus nos chama a viver em humildade, em gratidão, em contentamento por aquilo que Ele já tem nos dado, meus irmãos, em Cristo Jesus. Mas João, meus irmãos, fecha o seu texto aí no versículo 17, acompanhem comigo, dizendo, meus irmãos, e falando a respeito da transitoriedade desse mundo e daqueles que colocam a sua confiança nele. Lemos o texto, versículo 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Meus irmãos, é interessante que João aqui, no versículo 17, ele nos dá mais uma razão para nós não colocarmos o nosso amor no mundo. E essa razão tem a ver com o caráter efêmero, com o caráter passageiro, com o caráter transitório, com o caráter temporário desse mundo. A ideia aqui, meus irmãos, de João, no versículo 17, é que nada nesse mundo tem caráter duradouro. Nada nesse mundo tem caráter permanente. Tudo o que há nesse mundo, de fato, irá passar. As pessoas desse mundo passarão, as posses desse mundo passarão, os prazeres desse mundo passarão, os desejos desse mundo passarão. Então, o que João está contrastando aqui, meus irmãos, é dois tipos de vida. A vida vivida para o presente, para o aqui e para o agora, e a vida enquanto vivida para a eternidade. E o argumento de João, meus irmãos, portanto, é de que o homem que se apega a esse mundo, ele está entregando a sua vida ao que literalmente não tem futuro. Se você, por exemplo, tem um dinheiro no banco guardado e você decide investir, você nunca investiria o seu dinheiro num fundo em que você saberia, ou que você sabe que irá à falência, ou num banco que você sabe que na próxima semana irá à falência. Você certamente, se você tem um dinheiro prestes a investir, você colocará o seu investimento em algo duradouro. Você jamais colocará o seu investimento em algo em que você sabe ou percebe que aquilo irá te deixar no prejuízo ou sumir com o seu dinheiro. O que dirá da nossa vida? O que dirá da vida do homem? O homem natural, o homem sem Deus, ele de fato, ao colocar a sua vida no mundo, ele está entregando a sua própria vida àquilo que não tem futuro, aquilo que de fato irá passar. Há uma história interessante, quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, ele faleceu no seu velório, ali no cemitério já, perguntaram ao seu contador, né? A pergunta foi assim: quanto que o Dr. John Rockefeller deixou? E a resposta do seu contador foi: olha, ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Então a ideia é: tudo passará. Tudo de fato findará. Esse sistema maligno, esse sistema corrupto e pecaminoso que é o mundo, de fato, entrará em colapso, incluindo, meus irmãos, o mundo e os seus prazeres e os seus amantes, aqueles que amam esse mundo. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 31, ele diz: porque a aparência desse mundo passa. Não apenas o mundo, meus irmãos, mas aqueles que de fato o amam também passarão. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é de que não vale, meus irmãos, de modo algum, colocar o nosso coração naquilo que é passageiro, naquilo que é eterno. Se nós colocarmos o nosso coração nessas coisas, meus irmãos, certamente o que se colherá é instabilidade, é insegurança, é frustração. De modo que o investimento nesse mundo é e sempre será um péssimo negócio. O nosso coração, meus irmãos, só estará de fato satisfeito e pleno naquilo que é eterno, em Deus, na sua palavra e na sua vontade. Há uma frase muito conhecida de Agostinho de Hipona. Essa frase é conhecida e ao mesmo tempo bela, em que ele diz, abre aspas: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousas em ti.
O Senhor nos fez para Ele, enquanto nós não descansarmos nele, o nosso coração será agitado, e é assim que o mundo vive. O mundo vive como um mar agitado, para lá e para cá, e sempre inquieto, porque nunca encontra a sua satisfação naquele que criou todas as coisas. Meus irmãos, caminhando para o final, de fato, meus irmãos, amar a Deus e amar o mundo não é um caminho fácil. Mas nós temos um exemplo perfeito daquele que de fato, meus irmãos, amou a Deus como ninguém e que venceu o mundo como ninguém. Em João, nesse mesmo apóstolo, no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 33, ele fala a respeito de como o Senhor Jesus se referiu a si mesmo como aquele que venceu o mundo. Lá o Senhor Jesus diz: eu venci o mundo. E de que maneira, meus irmãos, nós podemos entender que Cristo venceu esse mundo, se não amando o seu Pai? É bem verdade, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele renunciou toda a sua glória e veio habitar nesse mundo mal. Ele fez tudo isso por amor a nós, sim, mas ele fez em primeiro lugar, meus irmãos, e principalmente em amor, em obediência ao seu Pai. É bem verdade, meus irmãos, que o Senhor Jesus viveu uma vida santa e perfeita e sem pecado, por amor a nós e como um exemplo para nós, mas ele assim o fez em primeiro lugar e principalmente em obediência ao seu Pai. É bem verdade, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele sofreu, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi pregado, ele foi morto numa cruz, em amor ao seu povo, em amor a nós, mas ele assim o fez principalmente em primeiro lugar, porque ele amava o seu Pai, em obediência ao seu Pai. Nunca houve, meus irmãos, na história maior amor a Deus do que o amor do seu próprio Filho por Ele. Há uma frase bem interessante de um pastor chamado Leonard Ravenhill. Essa frase foi colocada na lápide, ali naquela pedra que fica acima do caixão, na lápide ali do seu túmulo. E essa frase, abre aspas, diz o seguinte: as coisas pelas quais você tem vivido têm valido a morte de Cristo? As coisas pelas quais você tem vivido têm valido a morte de Cristo? As coisas pelas quais você tem vivido, você as tem vivido por amor ao mundo ou por amor a Deus? Que as coisas pelas quais nós temos vivido, nós venhamos a viver de fato, meus irmãos, por amor e para a glória do Senhor Deus. Que o nosso coração, de fato, meus irmãos, esteja naquele que é o único capaz de preenchê-lo plenamente, perfeitamente. Que o nosso coração esteja não no mundo, meus irmãos, mas em Deus, na sua palavra, na sua vontade e para a sua glória. Essa é a nossa oração e o nosso desejo santo, meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém.